submetido a requisitos expressamente previstos na lei. Estamos falando de um ato escrito. Não é mais permitido a nenhum de nós, portanto, incorrermos no equívoco de falar, por exemplo, que nos juizados especiais a petição inicial pode ser oral. Não. Se é petição inicial, se é um ato formal solene, ele é sempre escrito. O que se admite excepcionalmente lá no rito dos juizados especiais cíveis, tanto estaduais quanto federais, Lei 9.099 para os estaduais, Lei 10.259 para os juizados especiais federais, o que se admite que seja feito de maneira oral não é a petição inicial. O que lá se admite seja oral é a demanda. A demanda pode ser efetivada de maneira oral, mas ainda assim ela será consubstanciada, concretizada em um termo, ela deverá ser atermada. Portanto, petição inicial oral é contradição nos seus próprios termos. Se de petição inicial se trata, induvidosamente, nós teremos ali um ato escrito, formal e solene. Muito bem. Professor, até aqui eu entendi com tranquilidade esses conceitos iniciais. Então, a petição inicial, ela é o instrumento da demanda, ela é um ato formal por intermédio do qual a demanda se concretiza. Enfim, é o ato, objetivando e simplificando, por intermédio do qual nós vamos provocar a jurisdição, concretizando o exercício constitucional do direito de ação. É isso aí. Agora, professor, surge aqui uma dúvida. Quando nós vamos fazer uma petição inicial, e aliás essa é uma dúvida que os acadêmicos têm, essa é uma dúvida que os advogados em início de carreira têm, quando nós vamos fazer uma petição inicial, nos sentar para redigir uma petição inicial, sempre surge aquela questão: e agora? Qual é a ação cabível? Por que essa pergunta nos vem à mente nesse momento? Por quê? No momento em que nós vamos redigir a petição inicial, nós precisamos de escolher a técnica processual adequada. E isso, no dia a dia de quem trabalha com a advocacia, é a pergunta: e agora? Qual é a ação cabível? Eu mesmo, com essa vivência de aula, conhecendo muitas pessoas, muitos alunos que depois se tornam profissionais, se tornam advogados, já me cansei de receber telefonemas no escritório com o seguinte questionamento: professor, comecei a advogar. E aí apareceu um caso aqui para mim, professor, e agora? Qual é a ação cabível? E agora, professor, qual é o tipo de ação que eu tenho que propor? Essa questão deve ser muito cuidadosamente examinada. Se nós estamos tratando de petição inicial, desse ato postulatório principal a cargo do autor, nós temos que enfrentar esse tema a título introdutório. Ou seja, quando nós nos sentamos lá na frente do nosso computador para redigir a petição inicial, nós vamos ter que descobrir o tipo de ação correto, a ação adequada a ser proposta para solucionar aquele específico problema jurídico que o teu cliente te levou naquele momento. E, para tanto, nós precisamos de caminhar sobre uma temática muito importante e interessante nesse momento, que é justamente conhecer as diversas técnicas processuais que são colocadas à disposição das partes para que escolham uma e busquem, então, aquela tutela jurisdicional que lhes pareça a mais adequada e que lhes pareça a mais efetiva no caso concreto. Como assim? Podemos trabalhar com uma imagem que, se pode padecer essa imagem de algum equívoco técnico, científico, ela é didaticamente muito interessante. Vocês devem imaginar o sistema processual como um garçom que tem em suas mãos uma bandeja enorme.
E nessa bandeja, esse garçom lhes oferece diversos tipos de tutela jurisdicional. E esses diversos tipos de tutela que estão postos nessa bandeja, eles estão a serviço, cada qual, de um específico problema jurídico. O grande desafio da parte autora nesse primeiro momento é justamente escolher nessa bandeja aquela tutela jurisdicional que seja adequada à solução do seu problema jurídico. E é aí que surge aquela pergunta que eu mencionei. Professor, qual é a ação cabível? Que ação eu devo propor? É nesse momento que surge a grande dúvida. E essa dúvida, ela desafia realmente os profissionais em início de carreira, causando, não raro, uma grave insegurança no momento de propor a sua ação, no momento de protocolar a sua petição inicial. E aí, a minha proposta aqui nessa nossa aula inaugural do curso que estuda a fase postulatória do processo é, até certo ponto, desmistificar essa ideia de qual é a ação correta e desmistificar a ideia de que isso é um momento complicado e complexo na redação de uma petição inicial. Como veremos, não é. E para a gente iniciar essa desmistificação desse momento de escolha da ação correta, coloquemos de início assim, é interessante nós nos voltarmos um pouquinho à teoria processual, porque a teoria ela serve justamente para nos socorrer nesses momentos de dúvidas extremamente pragmáticas. E quando a gente volta um pouquinho na teoria processual, a gente se lembra que, número 1, o judiciário ele só vai interferir mediante provocação e quando for necessária a sua intervenção. Vale dizer, o judiciário ele só intervém na resolução de um conflito de interesse quando as partes, por meios outros de autocomposição, não lograram resolver as suas diferenças. Portanto, o judiciário, ele, para que interfira numa relação jurídica litigiosa, é preciso que essa sua interferência seja altamente necessária. Isso é importante para a gente perceber um detalhe. Quem não tem problema jurídico não busca o poder judiciário. Até mesmo porque, no nosso sistema processual atual, é um pesado ônus ser autor ou réu. Não é confortável ser autor ou ser réu. De modo que pessoas naturais e pessoas jurídicas, elas só se dispõem a se tornar partes no processo judicial se não lhes restar nenhuma outra solução. Isso significa que essas pessoas têm um grave problema jurídico a resolver. E que grave problema jurídico pode ser esse? Pode ser um problema com uma inscrição indevida no SPC e no Serasa, pode ser uma cobrança ilegal da tua companhia de telefone, fixo ou móvel, pode ser um vício no consumo de um produto qualquer, pode ser a necessidade que você tem de partilhar o patrimônio com a sua ex-companheira, com seu ex-companheiro, e vocês não conseguem chegar a um consenso com relação àquela divisão patrimonial. Pode ser uma questão relacionada a litígio com a administração pública. Ora, eu prestei um concurso, estou aprovado, classificado dentro do número de vagas e não consigo tomar posse. Pode ser um problema relacionado a uma compra e venda, uma evicção, enfim. Eu poderia ficar aqui as nossas 5 aulas mencionando problemas jurídicos corriqueiros que as partes podem enfrentar no dia a dia da sua vida. Esses problemas jurídicos, nós poderemos até considerá-los, digamos assim, infinitos. É só olharmos para o nosso lado que cada um verá um problema jurídico específico. Significa dizer, retomando, portanto, que a pessoa só se anima a ir a juízo quando ela vivencia um desses problemas. E esses problemas
são induvidosamente os mais variados